Amém. Glória a Deus, gente. Creio que vai ser um Espírito Santo, sabe mais do que eu, mas eu me programei para ser uma palavra curta e direta a todos nós. Para que essa pregação, que essa palavra tenha um impacto em nossas almas, eu queria que até no momento que começar a ceia, que a diaconia se levantar junto com o Rose, ou quem for entregar a ceia, a gente não perdesse o foco, nem enquanto a gente estiver fazendo alguma coisa, como Marta. Não perca o foco, nem momento algum dessa palavra de hoje. E eu queria, na verdade, ela precisa seguir isso aqui na sua alma. Primeiro um confronto, depois uma humilhação, que é a nossa realidade humana, depois que ela provoque a libertação, que aí é a graça, e em contrapartida a gente vai apresentar uma resposta, que é o perdão ao próximo, que é liberar o evangelho na vida do próximo. Hoje eu quero explicar a ceia de uma maneira, nenhuma maneira que eu tenha explicado antes. Abraão, você não é bom, cara. Isaac, você não é bom, não. Minha esposa, você não é bom. Maurício, você é o pior deles. Você não é bom. Eu não vim aqui hoje para te motivar. Eu não vim hoje para motivar você que está assistindo na internet. Eu vim aqui para expor a nossa desgraça. Eu vim aqui para te humilhar até o pó. Porque só assim você vai entender o sacrifício de Cristo. E a palavra tem como tema a realidade do espelho, onde a santidade encontra a miséria. A realidade do espelho, onde a santidade encontra a miséria. São duas palavras principais, e a primeira está em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Tem mais leitura bíblica do que pregação. Mateus 18, 21 a 35. Fiquem comigo. A gente não será mais o mesmo. Mateus 18, 21 a 35. A gente precisa entender o quão miserável nós somos para conseguir entender o sacrifício de Jesus na cruz. A realidade do espelho, onde a santidade encontra a miséria. Mateus 18, 21 a 35, a palavra vai dizer assim. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante. Por causa disso que eu te contei, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e lhe perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você?
E, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Se do íntimo, não da boca para fora, não perdoarem cada um o seu irmão. Eu nunca preguei essa passagem, em todos os meus 7 anos de pastor. Nunca. E eu já pregava antes, então, essa aqui eu nunca preguei. Quanto mais conhecemos Jesus, mais nós percebemos que somos como vermes. Não sei se vocês já leram um livro de Cantares, é isso. Quanto mais ela se aproxima do seu amado, ela vai vendo quanto defeito ela tem. Porque diante da santidade de Jesus, nós somos como vermes, cara. E eu vou explicar isso aqui. A gente vive numa ilusão de bondade. Nós nos achamos certinho, porque nós comparamos a nossa vida com alguém pior que a gente. A gente compara a nossa vida com um vizinho que machuca o próximo. A gente compara a nossa vida com alguém que chuta um gato na rua. A gente compara a nossa vida com algum malfeitor e a gente fica dizendo, não, eu não sou assim. Eu sou bonzinho. Mas o Evangelho não é sobre uma comparação humana. É sobre a santidade de Jesus. Vocês compreendem a santidade de Jesus? Se vocês disserem que compreendem, então é porque não compreenderam nada. Porque eu não posso, minha mente não chega nem perto de compreender o quão santo, santo, santo Ele é. Diante dele eu sou um verme. Sabe o que é o espelho da luz, gente? É quando a luz de Cristo bate em nós. Não sobra um espaço limpo. Espelho é a luz de Cristo. Se você olhar e a luz de Cristo bater em você, não sobra um pedacinho seu limpo. Você sabe, às vezes tem um banco lá em casa, e teve uma vez que o banco estava tão podre assim, peguei, comprei uma lata de verniz e passei. Por fora, bela viola, né? Por fora, lindíssimo ali. É um verniz ali. Ei, diante dele, a gente percebe que a nossa bondade é apenas uma camada fina de verniz sobre um coração egoísta. Diante de Jesus, a nossa bondade é como uma camada fina de verniz, assim, ó, em cima de um cara todo egoísta. Eu vou nivelar essa santidade de Deus com a nossa, biblicamente aqui. No segundo texto que eu quero apresentar, mas não esqueçam do primeiro, que está em Romanos 3, 10 a 24. É uma cacetada, viu? Romanos 3, 10 a 24. A gente precisa hoje ceiar, se sentindo esse verme aí. Miserável. Romanos 3, 10 a 24. Paulo vai dizer assim, ó. Como está escrito, e isso tem em Provérbios também, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Ninguém, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Está falando de mim. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Ninguém será considerado justo diante de Jesus, baseado nas nossas obras da lei.
Eu estou em que versículo aqui? No 20, obrigado. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Não há um justo sequer, Abraão. Sabe o nome disso aqui que eu li, Isaac? Falência universal. Eu vou dar um título nesse texto que eu li. Falência universal. Nós somos esgotos, falidos. Não há nenhum justo, nem umzinho sequer. Sem a graça, somos iguais à prostituta mais rodada, ou igual ao ladrão mais procurado de todo o universo e o pior assassino. Enquanto a gente não der conta disso, a gente nunca vai entender o sacrifício de Jesus na cruz. Meu Deus, gente. Sem a intervenção de Jesus, o nosso destino é o abismo. Mas somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não se engane, não. Não se engane pelo seu terno. Não se engane pela sua Bíblia. Não se engane porque você, entre aspas, paga preço de oração. Não se engane porque você sobe no monte. Não se engane porque você prega aqui ou porque há um pastor. Romanos 3 diz que não há nenhum justo. A única diferença entre nós e o pior criminoso do mundo não é o nosso bom coração, mas é a misericórdia de Deus que nos segurou. No DNA da nossa alma, sem Jesus, todos nós somos feitos do mesmo egoísmo. Mas sabe qual é o problema, Abraão? Nós consideramos os nossos pecados educados. Eu vou te explicar uma coisa em relação a isso, sabe? Nossos pecadinhos diários, se é que eu posso chamar assim, nossa mentirinha diária, nosso orgulho, diário, nossa fofoca diária. Vou falar um punk aqui. Nossa falta de amor diário. São atrocidades diante de um Deus santo, santo, santo. Aquele pensamento que passou na sua cabeça é atrocidade perante um Deus santo, santo, santo. É uma dívida impagável. Olha o que fala o versículo 24 do primeiro texto. E passando a fazê-lo, trouxeram um que devia 10.000 talentos, cara. Ei, esse é o nosso lado da história. Sabe quanto vale 10.000 talentos? Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, trilhões. É uma dívida impagável. Sim, Jesus quis dar esse exemplo de uma dívida que não tem como pagar. Esses somos nós. Esse é o símbolo da nossa dívida com Deus. O servo não pediu um desconto. O servo não disse que não ia pagar. Ele clamou por paciência. Ele clamou por misericórdia. Ele entregou na cruz ali, falando na linguagem de Jesus. Aí o rei fez algo melhor, meu amor. Ele não deu mais tempo. Ele cancelou tudo. Ele disse, está pago. Seu pedido de clemência foi ouvido. Seu pedido de misericórdia, seu quebrantamento diante de mim foi ouvido. A sua dívida impagável está paga. Você não deve mais nada. A ceia de hoje é o recibo. Quando pegarmos aquela ceia ali, a gente está declarando, eu era falido espiritual, um verme condenado, mas o rei rasgou a minha conta com o sangue dele.
Sabe qual é o perigo da ingratidão? Vem o outro versículo, a partir do 28, vai dizer: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele agarrou, ele torturou, ele disse que não perdoava de jeito nenhum. E o chefão maior, que aqui representa a Deus, ficou irado. Não preciso ler tudo, não. Eu chamo isso aqui de o contraste absurdo. É com você, Maurício, que eu estou falando, que não se deu conta do contraste absurdo, que ele perdoou uma dívida que não tem como calcular. E eu não perdoo um simples assassinato? Você não está entendendo. Mas é assassinato. Ah, meu Deus, vocês não entenderam ainda a dívida aqui. Vocês não entenderam ainda. O seu pecadinho diante da santidade de Deus é maior do que qualquer dívida que você possa imaginar, porque ele não consegue nem chegar perto do pecado. Como a gente é miserável, como a gente é esse conservo aqui, sim. É esse cara que maltrata o próximo com um coração duro, porque a gente nunca entendeu o que Jesus Cristo fez por nós. O homem perdoado de bilhões vai estrangular o colega por causa de moedas, 100 denários. É um veneno a falta de perdão. Qualquer ofensa que alguém te fez aqui na terra, por qualquer que seja, é leve. Perto da ofensa que os nossos pecados causaram a Deus. A ponto de um cara santo receber todo o peso do pecado nele e ser morto. E morte de cruz. Mas ele matou meus pais, pastor. É leve. Se ele se arrependeu, é leve. Você também o assassinou. Você também cuspiu, matou. Sabe o que diz uma outra parábola? Mateus 25, 37 a 46. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Aí eles vão dizer a mesma coisa que está à esquerda: vocês me viram e não me vestiram, vocês me viram com fome e não me alimentaram. E eles também responderão: quando te vimos assim, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ou seja, tudo de bom ou de ruim que a gente faz à luz de Jesus Cristo é contra ou a favor dele, que é santo, santo, santo. Se você faz o bem, é a Jesus que você está fazendo bem. Mas se você não perdoa, é a Jesus que você não está entendendo o perdão. Cara, esse perdoou a sua dívida, mas você se sente melhor do que o outro, porque você não entendeu duas coisas. Primeiro, que diante de Deus você é uma carniça. Segundo, quem é este Cristo que morreu por você? São duas coisas que a gente não entendeu ainda. Que diante de um cara como Deus, nós somos uma carniça. Ah, não é não? Ele fala, nossas obras diante dele são como os trapos de imundícias. Isso, para alguns teólogos, é como absorvente, ou como para outros teólogos que são mais conservadores, que isso que é o mais correto, é como aquela atadura que bota no leproso e quando vai arrancando, arranca até pedaço de pele, de tão mal cheiroso que está. Ele fala que nossas obras diante de Deus é como isso aí. Nós somos uma carniça diante de Deus. Quando a gente se der conta de que sem Jesus só vai sobrar carniça, porque não há um justo sequer.
Sabe por quê? Porque você quer o Jesus. Você não quer o Cristo. A maioria, Jorge, só quer o Jesus. Ah, Jesus é bom. Jesus é lindo. Ah, não, eu faço isso, faço aquilo, eu vou bandear para tudo quanto é lado, mas eu tenho Jesus. Ei, Jesus Cristo. O Cristo é a parte da renúncia. O Cristo é a parte de entender que nós não somos nada sem Ele. É muito fácil, e estão espalhando por aí, que você pode ir para o céu tendo Jesus em sua vida, mas negando o Cristo. A condição da mesa, gente. Da mesa. A condição da mesa da ceia. Se eu recebo o perdão de Jesus, que vai ser representado pelo pão, mas nego o perdão ao meu irmão, eu estou zombando da cruz. Quem não transfere o perdão prova que ainda não entendeu o tamanho do perdão que recebeu. Vocês precisam ler e reler essa parábola de novo para entender o quanto foi a dívida que ele perdoou. Ah, meu irmão, eu preciso ler isso aqui. Eu preciso ler de novo. Eu vou ler. Lucas 6, 36 a 46. Ninguém vai me segurar. Lucas 6, 36 a 46. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Ai, cara, para quem? Para quem não libera perdão, a oração do Pai Nosso é um atestado de condenação. Perdoe os meus pecados assim como perdoamos os que nos estão ofendidos. Se você não perdoa quem te ofendeu, os seus pecados não serão perdoados. Mas não, olha o tamanho perante Deus, o pior dos seus pecados. O mais simplesinho é uma atrocidade. Deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordada será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego, olha como ele encaixa, ele está falando disso aqui, de julgamentos, de liberar perdão. Aí ele vai dizer aqui, ó, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Quem vocês estão querendo ouvir? Que pastores vocês estão querendo ouvir? Aqueles que fiquem falando só em prosperidade financeira? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Porque você repara no cisto que está no olho? Olhe bem, está falando tudo isso aqui, gente. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. O homem bom tira coisas boas do seu coração. Eis, não te assusta ser julgado pelos santos dos santos, na mesma proporção que você usa para julgar? Se lembre do tamanho da dívida. Porque para o santo dos santos, não há ninguém bom aqui nessa sala. Eu já vou para a conclusão aqui, gente, que eu chamei de remédio da mesa. Primeiro eu quero que entendam algo lindo. A ceia não é um troféu para os santos. Vocês entendem isso? A ceia não é um troféu para os santos, mas é um remédio para os doentes. Ela foca na intenção do coração e na dependência, e não numa perfeição que nenhum de nós alcançou ainda. Meus irmãos, a mesa está posta, mas antes da gente tocar no pão e no cálice, a gente precisa hoje olhar para dentro de nós e sentir a luz de Jesus bater e mostrar a nós a carniça que a gente é. Não é forte, a palavra é, mas é verdade. Não coma desse pão se você ainda está segurando o pescoço de alguém, a não ser que você queira Jesus que entre
e transforme você. Eu não estou dizendo que você tem que... eu não consigo perdoar, então eu não vou cear. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não consigo perdoar, mas eu quero que Jesus entre em mim e me ajude a perdoar pelo menos. Senão, sabe o que vai ser? Não vai dar em nada. Só vai ser um pedaço de pão e um pedaço de coisa, não vai dar em nada. Na hora que ele fala comer para condenação, não é que você vai ser condenado na medida que você come, não. Senão é pecado contra o Espírito Santo. Não é isso. É que não vai valer de nada. E se não valer de nada, você vai para a condenação. Porque a gente só vai para o céu com Jesus. E só Jesus pode nos transformar. Não beba esse cálice se você se sente melhor do que o pecador lá fora. A não ser que você queira que Jesus entre em você e mude a sua forma de pensar. A não ser que mesmo lutando contra o orgulho, você deseja a transformação de Cristo. Sabe? Pode entrar ali alguém daqui e dizer assim, não estou conseguindo largar a homossexualidade. Aí eu posso dizer para ele aqui, ei, não coma desse sangue, se você não quer largar a homossexualidade. Se você não consegue, a não ser que você queira uma aliança com Cristo. Deixe Cristo fazer o resto. Isso já é um belo sinal de humildade. Eu queria terminar essa pregação com a gente segurando o pão. Então, se vocês puderem servir, e o vinho, Rose e Bena. Mas eu não quero que a gente perca o foco aqui, não. Não há um bom sequer. Não há um justo sequer. Paulo teve que chegar a essa conclusão e dizer, é quando estou fraco que aí eu sou forte. É quando eu nego a minha carne que aí o Espírito toma conta. Paremos de inventar desculpas para tudo que a gente quer fazer, dizendo assim, mas eu sou de Jesus. Não, gente, admita para ele que você não quer a renúncia. Jesus se agrada de um coração quebrantado que confessa que não quer largar aquela coisa. Confessa, eu não quero largar, Senhor. Mas se o Senhor me encher do seu Espírito Santo, Ele vai me convencer que aquilo não serve mais em minha vida. Isso se chama humildade. Se eu gosto muito de uma canjibrina é cachaça. Se eu gosto muito de uma cachaça, eu não gosto. Nunca gostei de cachaça, mesmo índio. Mas se eu gosto muito de uma cachaça, Fernanda, e eu não quero largar, mas o Espírito Santo me disse que não convém, eu vou dizer para Jesus Cristo, olha, na verdade eu não quero não largar, mas eu preciso largar por amor a Ti, então me ajude. Isso é humildade. E não ficar dizendo, não, cara, isso aqui não tem problema não. Por quê? Porque eu sou melhor que o outro naquela outra coisa. Comparando com os piores assassinos, eu não sou uma má pessoa. Você é uma má pessoa. Você é uma carniça. Você só é salvo porque a santidade de Cristo habita dentro de você. Pode servir, tá? Eu vou orando no meio da pregação. Ai, Pai. Que a gente tenha consciência, Pai, de que o Senhor precisou morrer nessa cruz, senão a gente estava condenado pela lei. Consciência, Pai, que a gente precisa amar o próximo. Consciência de que o Senhor se agrada quando a gente congrega, quando a gente se entrega à obra, Pai. E o Senhor fala que tudo que a gente faz para o Senhor não é em vão. A gente tem um país livre, Senhor. Não é bombardeado. A gente pode ler a Bíblia. A gente pode congregar de portas abertas sem ser assassinados. E a gente não dá valor a isso. Que a gente ceie nessa certeza, Senhor, de que o Senhor é santo. Vamos pegar aqui. Vou botar aqui. Aí vocês pegam também, porque eu quero que a gente erga juntos. Você de casa,
Pega, se não tiver um pão aí, pega um biscoito, creme crack, maisena, qualquer coisa, gente. Não vá na religiosidade, não. Isso aqui é só um pão, mas a gente vai representar o corpo de Cristo. Então, na fé, a gente está recebendo esse Jesus. Pega um suco, se não tiver de uva, pega de qualquer outro sabor, ou um copo de água, que represente o sangue de Jesus Cristo. Na fé, você enxerga esse copo vermelho. Pegam o pão. Se quiserem levantar o cálice também, eu vou erguer só o pão, porque eu só tenho uma mão aqui. Mas ergo o pão. A ceia não é sobre o que você é hoje. Meditem nisso. O pão e o vinho não são troféus para quem já chegou lá. São selo de quem é transformado diante do Pai. Vamos à mesa hoje, não porque somos dignos, mas porque precisamos do sangue do corpo que nos tornam dignos. Agora, com esse entendimento, vamos comer o corpo e beber o sangue de Jesus Cristo nesse momento. E continuem de pé. Continue de pé, não precisa recolher agora não. A palavra diz em 1 Coríntios 6, 9 a 11: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Antes do último versículo, eu vou dar uma pausa para perguntar. Diante disso que eu li, quem de nós pode escapar? Pensem nisso. Mas eu nunca assassinei. Eu nunca assassinei, pastor. Não mesmo. Jesus disse que se você olhou para alguém com ódio, já será julgado por assassinato. Mas eu nunca adulterei. Não mesmo? Em algum momento que você olhou para um homem ou uma mulher com um olhar lascivo, você já cometeu adultério. Olhem para mim. Levante a mão agora. Quem consegue sair ileso no grande julgamento? Quem aqui pode bater no peito e dizer que é puro diante de um Deus que lê os pensamentos? Levante a mão. Se a nossa justiça fosse a única chance, estaríamos todos perdidos. Mas a nossa esperança não vem no que fazemos. Ela vem no que está escrito no verso 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Aplauda o nome desse Deus para a glória dele. Eu convido a igreja hoje para reconhecer a sua pequenez. Continue prestando atenção. Eu convido a igreja para reconhecer a sua pequenez. Venha à mesa de Jesus não porque você é bom, gente, mas porque você sabe que ele é santo, que recebeu um pecador, Isaac. A humildade que agrada a Cristo, sabe qual é? A gente pode ter saído dessa pregação e dito assim: eu não consigo mesmo ser diferente disso que ele pregou. Eu não consigo. Eu não quero isso, não quero aquilo. Sabe qual é a humildade? Você reconhecer que você não tem o Espírito Santo. Porque se a gente tem o Espírito, não é uma ofensa não, gente. Entenda, não é uma ofensa.
Porque o Espírito Santo é que torna isso mais fácil, mais leve. Quando você não consegue isso, você não tem o Espírito Santo. Agora, se você reconhecer hoje, como eu, que estou lutando todo dia contra isso, aí é porque o Espírito Santo já te convenceu que você é um miserável. Então é melhor chegar em casa hoje e dizer assim, não, é melhor chegar agora, nesse momento, e dizer assim, Senhor, encha-me com o teu Espírito Santo. Amém? Ore pela gente, Isaac, por favor. Glória a Deus. Vou botar isso aqui no seu nessa cruz de Jesus aí. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É verdade que todos aqui nessa noite ouviram a voz de Deus. Tenho certeza absoluta que a nossa semana ela vai ser diferente de todas as outras semanas que antecederam essa semana que vamos começar. Porque depois de uma palavra dessa, eu amo essa palavra humildade. Porque humildade, às vezes a gente acha que é quando a pessoa anda mal vestido, encurvado, fala baixinho, mas humilde é aquele que tem humus no ser, que tem um ser preparado, ensinável, é aquele ser ensinável, aquele que tem o seu ser úmido, pronto para receber o sêmen, essa semente que é o Evangelho. E que dá a essa semente todas as condições de ela germinar no nosso ser e produzir os frutos do Evangelho em nós. O meu pedido a Deus aqui nessa noite é que nenhum de nós, enquanto ouvir essa palavra, eu tenho certeza absoluta que essa natureza torta que habita todos nós ficou armada aqui de alguma forma, mesmo depois da veemência, da intrepidez com que essa palavra foi transmitida, a gente fica armado, mas que nessa noite essa palavra ela possa nos desarmar espiritualmente e que nós possamos dar a ela todas as condições de germinar no nosso ser e produzir frutos. Porque o humilde é esse que sabe que não carrega nenhuma condição, nenhum recurso para se salvar. E quando o pastor falou aqui, é só uma maneira de nos chocar, para que nós possamos tomar esse choque de lucidez, que a luz do nosso entendimento seja acesa, que nós possamos nos enxergar realmente. E de agora em diante, a nossa comparação não seja mais na horizontalidade, mas que ela seja na verticalidade. Porque Isaías, é isso que Isaías faz. No capítulo 6, versículo de número 5, ele diz, então gritei, ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos Exércitos. Antes, Rose, desse encontro, Isaías falava deste, daquele, daquela, porque a comparação era na horizontalidade. Mas depois que ele tem um encontro com Deus, agora na verticalidade, agora eu sou miserável. Eu sou tão impuro como os outros. Eu estou no mesmo pacote, como foi dito aqui. Então que a gente saia daqui nessa noite entendendo isso. Que a maior evidência de que eu e você somos discípulos de Jesus é como foi dito aqui, amando o nosso próximo. É sendo misericordioso com o nosso próximo. E não fazendo essa comparação, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas graças a Deus, que olhando para esse monte de miserável, ele teve compaixão, desceu e morreu, e pagou a nossa dívida. E hoje nós podemos dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pelo amor, pela misericórdia que o Senhor tem, meu Pai, com esse pequeno rebanho, Pai. Senhor, tem falado aqui, Pai, neste lugar, de maneira direta, objetiva. Nós temos, Senhor, experimentado o Teu amor, Pai, através das ministrações que o Senhor tem colocado no coração do pastor Maurício,
no coração de Abraão, daqueles que têm ministrado aqui nesse altar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho. Pai, nós podemos nos enxergar aqui nessa noite através do espelho que é a tua palavra, Senhor. E vimos, meu Pai, como estamos aquém daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Pai, eu saio daqui, Senhor, temendo e tremendo, Senhor, com mais um pouquinho de consciência do quão miserável eu sou, Pai. Mas, Senhor, com uma vontade enorme de melhorar, Senhor. Com a vontade, Pai, enorme de dar mais um passo em direção a Ti, Senhor, e se tornar parecido com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, produz, Senhor, em cada um de nós esse desejo, Pai, de se tornar parecido com o Senhor, que nós possamos ser um Cristozinho nessa sociedade, Pai, que nós possamos ser sal da terra, Pai, alterar os ambientes que o Senhor nos levar. Iluminar, meu Pai, essa sociedade que está enxafurdada no pecado, Senhor. E que este evangelho, Pai, não seja uma retórica, uma informação, mas que seja uma verdade em cada um de nós, Senhor. Esse é o meu pedido em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Hoje, nenhuma condenação há a quem está em ti, Jesus, cuja vida está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, revestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Aplauda o nome do Senhor, rapaz! Glória a Deus! Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e que as ricas comunhões, consolação do Espírito Santo recaem em todos nós e nos transforme a cada dia para a glória de Deus. Amém.